A mensagem da minha filha chegou enquanto eu estava em pé no balcão da cozinha com uma mão em um rolo de fita adesiva e a outra segurando um suéter que eu acabara de dobrar. Quase ignorei o telefone. Eu tinha 3 caixas para selar antes do meio-dia e deveria partir para o lago naquela tarde. Passei meses aguardando ansiosamente por aqueles poucos dias tranquilos, então não tinha motivos para acreditar que uma única mensagem pudesse mudar alguma coisa. Então eu vi o nome de Serena. Mãe, só para você saber, vamos passar o Natal na sua casa este ano. Já avisei a família do papai. Todo mundo está animado. Serão umas 25 pessoas. Vamos precisar da sala de jantar e provavelmente das mesas dobráveis da garagem. Me avisa o que você vai preparar. Eu li isso uma vez. Então eu li de novo. Não porque eu estivesse confuso. Porque eu queria ter certeza absoluta de que minha filha realmente havia escrito o que eu achava que ela tinha escrito. Não havia nenhuma pergunta na mensagem. Não, mãe, tudo bem? Não, você está livre este ano? Não, estávamos esperando que você pudesse nos hospedar novamente. Ela já havia se decidido. Ela já tinha contado para todo mundo. Aparentemente 25 pessoas viriam à minha casa, e minha única responsabilidade restante era decidir o que eu iria cozinhar. Olhei para as caixas empilhadas ao meu lado. Então olhei para as chaves da casa no lago que estavam em cima do balcão. E eu sorri, não porque a situação fosse engraçada, porque, pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente o que ia dizer. Digitei uma letra, L, então coloquei o telefone com a tela virada para baixo. Terminei de fechar as caixas com fita adesiva, levei-as para o carro, tranquei a casa na rua Clover atrás de mim e dirigi em direção ao Lago Tamarack. Não contei a Serena para onde eu ia. Eu não expliquei. E pela primeira vez em 31 anos, não me senti culpado por deixar o Natal em família para trás. Deixe-me contar como cheguei lá. Meu nome é Adene. Tenho 63 anos e passei a maior parte da minha vida adulta sendo a pessoa com quem todos podiam contar. Minha filha Serena nasceu em 1989. Lembro-me da primeira vez que a enfermeira a colocou em meus braços. Ela me encarou com enormes olhos escuros, tão sérios que eu costumava brincar dizendo que ela já estava decidindo se eu era digna de ser sua mãe. Ela se tornou uma mulher inteligente e capaz. Quando Serena quer alguma coisa, geralmente encontra um jeito de fazer acontecer. Essa qualidade lhe tem sido muito útil. Também foi a origem de algumas de nossas discussões mais acaloradas. Ela se casou com Philip há 6 anos. Philip é um bom homem, tranquilo, gentil e paciente. Ele tem um hábito particularmente notável. Concorda com Serena quase automaticamente. Antes eu achava isso engraçado. Então eu percebi o que isso significava. Se Serena queria alguma coisa, Philip geralmente dizia que sim. Se o resto da família quisesse alguma coisa, geralmente alguém dizia que sim. E se todos os outros dissessem sim, eventualmente todos olhariam para mim. Porque fui eu quem passou décadas dizendo isso primeiro. Meu ex-marido, Gerald, mora em Scottsdale agora. Nos divorciamos há 16 anos. Ele se casou novamente com uma mulher chamada Denise, e eles têm uma vida confortável lá. Gerald e eu somos cordiais. Falamos em casamentos. Falamos em formaturas. Trocamos mensagens educadas de fim de ano. Normalmente não pedimos favores um ao outro. Esse foi um dos motivos pelos quais fiquei surpreso quando ele finalmente me ligou para falar sobre o Natal. Mas isso aconteceu mais tarde. Na época em que Serena enviou a mensagem, eu ainda estava pensando na casa. A casa na rua Clover não é uma mansão. Possui 4 quartos, uma varanda espaçosa, um jardim nos fundos e uma sala de jantar que acomoda confortavelmente 14 pessoas, se todos forem amigáveis. Com as mesas dobráveis da garagem, poderíamos acomodar mais pessoas. 20 pessoas, talvez. 25, se as pessoas estivessem dispostas a equilibrar pratos nos joelhos e fingir que era algo encantador. Serena cresceu lá. Para ela, a casa era mais do que um prédio. Era onde ela aprendeu a andar de bicicleta, onde voltava da escola, onde abria os presentes de Natal, onde sua avó a ensinou a fazer torta. Ainda há marcas de giz de cera na moldura da porta da despensa que eu nunca pintei. O terceiro degrau da escada tem um rangido característico. Consigo reconhecê-lo no escuro porque passei anos esperando a Serena chegar em casa. Então eu entendi por que ela se sentia ligada àquela casa. O que eu já não entendi era porque ela acreditava que amar a casa significava que eu era obrigado a continuar servindo a todos que ali viviam.
Durante 31 anos fui anfitrião. Ação de graças. Natal. A Páscoa era comemorada sempre que caía na minha família. 4 de julho, quando o tempo colaborou. Eu cozinhei o peru. Fiz os acompanhamentos. Assei tortas do zero. Lustrei a louça fina. Passei a toalha de mesa. Minha mãe tinha feito a mesma coisa. Eu a observei fazer isso por décadas. Em algum momento, sem perceber, eu herdei não apenas suas receitas, mas também seu papel. A cozinha tornou-se meu território. A sala de jantar passou a ser minha responsabilidade. E o feriado se tornou algo que esperavam que eu produzisse. Chegaram pessoas. As pessoas comeram. As pessoas elogiaram a comida. Às vezes as pessoas ajudavam na limpeza. Então eles foram para casa. E eu fiquei para trás. No Natal passado, algo dentro de mim finalmente mudou. Eu estava tirando uma assadeira do forno quando calculei mal o ângulo. A panela era pesada. O forno era fundo. Meu antebraço bateu na borda quente. A dor foi imediata. Coloquei a panela de volta no escorredor e corri para a pia. Água fria. Foi só isso que eu fiz. Fiquei ali parada com o braço debaixo de água fria enquanto todos os outros continuavam conversando na sala de jantar. Serena estava a poucos metros de distância. Ela nunca percebeu. Naquela noite eu não a culpei. Havia muito barulho. Gente demais. Há muito o que fazer. Terminei o Natal. Limpei a cozinha. Guardei a louça. Todos saíram antes das 9. Então fiquei sozinha na cozinha com uma leve queimadura no antebraço esquerdo. A cicatriz tinha cerca de 5 centímetros de comprimento. Ficou lá por meses. E cada vez que eu via aquilo me lembrava de algo que nunca quis admitir. Eu estava cansado. Não estou doente. Não indefeso. Não está se desfazendo. Estou cansada de ser a resposta automática para todos os encontros familiares. Então, em janeiro, liguei para minha amiga. A mensagem da minha filha chegou enquanto eu estava em pé no balcão da cozinha com uma mão em um rolo de fita adesiva e a outra segurando um suéter que eu acabara de dobrar. Quase ignorei o telefone. Eu tinha 3 caixas para selar antes do meio-dia e deveria partir para o lago naquela tarde. Passei meses aguardando ansiosamente por aqueles poucos dias tranquilos, então não tinha motivos para acreditar que uma única mensagem pudesse mudar alguma coisa. Então eu vi o nome de Serena. Mãe, só para você saber, vamos passar o Natal na sua casa este ano. Já avisei a família do papai. Todo mundo está animado. Serão umas 25 pessoas. Vamos precisar da sala de jantar e provavelmente das mesas dobráveis da garagem. Me avisa o que você vai preparar. Eu li isso uma vez. Então eu li de novo. Não porque eu estivesse confuso. Porque eu queria ter certeza absoluta de que minha filha realmente havia escrito o que eu achava que ela tinha escrito. Não havia nenhuma pergunta na mensagem. Não, mãe, tudo bem? Não, você está livre este ano? Não, estávamos esperando que você pudesse nos hospedar novamente. Ela já havia se decidido. Ela já tinha contado para todo mundo. Aparentemente 25 pessoas viriam à minha casa, e minha única responsabilidade restante era decidir o que eu iria cozinhar. Olhei para as caixas empilhadas ao meu lado. Então olhei para as chaves da casa no lago que estavam em cima do balcão. E eu sorri. Não porque a situação fosse engraçada. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente o que ia dizer. Digitei uma letra. L. Então coloquei o telefone com a tela virada para baixo. Terminei de fechar as caixas com fita adesiva, levei-as para o carro, tranquei a casa na rua Clover atrás de mim e dirigi em direção ao Lago Tamarack. Não contei a Serena para onde eu ia. Eu não expliquei. E pela primeira vez em 31 anos, não me senti culpado por deixar o Natal em família para trás. Deixe-me contar como cheguei lá. Meu nome é Adene. Tenho 63 anos e passei a maior parte da minha vida adulta sendo a pessoa com quem todos podiam contar. Minha filha Serena nasceu em 1989. Lembro-me da primeira vez que a enfermeira a colocou em meus braços. Ela me encarou com enormes olhos escuros, tão sérios que eu costumava brincar dizendo que ela já estava decidindo se eu era digna de ser sua mãe. Ela se tornou uma mulher inteligente e capaz. Quando Serena quer alguma coisa, geralmente encontra um jeito de fazer acontecer. Essa qualidade lhe tem sido muito útil. Também foi a origem de algumas de nossas discussões mais acaloradas. Ela se casou com Philip há 6 anos. Philip é um bom homem, tranquilo, gentil e paciente. Ele tem um hábito particularmente notável: concorda com Serena quase automaticamente.
Antes eu achava isso engraçado. Então eu percebi o que isso significava. Se Serena queria alguma coisa, Philip geralmente dizia que sim. Se o resto da família quisesse alguma coisa, geralmente alguém dizia que sim. E se todos os outros dissessem sim, eventualmente todos olhariam para mim. Porque fui eu quem passou décadas dizendo isso primeiro. Meu ex-marido, Gerald, mora em Scottsdale agora. Nos divorciamos há 16 anos. Ele se casou novamente com uma mulher chamada Denise, e eles têm uma vida confortável lá. Gerald e eu somos cordiais. Falamos em casamentos. Falamos em formaturas. Trocamos mensagens educadas de fim de ano. Normalmente não pedimos favores um ao outro. Esse foi um dos motivos pelos quais fiquei surpreso quando ele finalmente me ligou para falar sobre o Natal. Mas isso aconteceu mais tarde. Na época em que Serena enviou a mensagem, eu ainda estava pensando na casa. A casa na Rua Clover não é uma mansão. Possui 4 quartos, uma varanda espaçosa, um jardim nos fundos e uma sala de jantar que acomoda confortavelmente 14 pessoas, se todos forem amigáveis. Com as mesas dobráveis da garagem, poderíamos acomodar mais pessoas. 20 pessoas, talvez. 25, se as pessoas estivessem dispostas a equilibrar pratos nos joelhos e fingir que era algo encantador. Serena cresceu lá. Para ela, a casa era mais do que um prédio. Era onde ela aprendeu a andar de bicicleta, onde voltava da escola, onde abria os presentes de Natal, onde sua avó a ensinou a fazer torta. Ainda há marcas de giz de cera na moldura da porta da despensa que eu nunca pintei. O terceiro degrau da escada tem um rangido característico. Consigo reconhecê-lo no escuro porque passei anos esperando a Serena chegar em casa. Então eu entendi por que ela se sentia ligada àquela casa. O que eu já não entendi era porque ela acreditava que amar a casa significava que eu era obrigado a continuar servindo a todos que ali viviam. Durante 31 anos fui anfitrião. Ação de graças. Natal. A Páscoa era comemorada sempre que caía na minha família. 4 de julho, quando o tempo colaborou. Eu cozinhei o peru. Fiz os acompanhamentos. Assei tortas do zero. Lustrei a louça fina. Passei a toalha de mesa. Minha mãe tinha feito a mesma coisa. Eu a observei fazer isso por décadas. Em algum momento, sem perceber, eu herdei não apenas suas receitas, mas também seu papel. A cozinha tornou-se meu território. A sala de jantar passou a ser minha responsabilidade. E o feriado se tornou algo que esperavam que eu produzisse. Chegaram pessoas. As pessoas comeram. As pessoas elogiaram a comida. Às vezes as pessoas ajudavam na limpeza. Então eles foram para casa. E eu fiquei para trás. No Natal passado, algo dentro de mim finalmente mudou. Eu estava tirando uma assadeira do forno quando calculei mal o ângulo. A panela era pesada. O forno era fundo. Meu antebraço bateu na borda quente. A dor foi imediata. Coloquei a panela de volta no escorredor e corri para a pia. Água fria. Foi só isso que eu fiz. Fiquei ali parada com o braço debaixo de água fria enquanto todos os outros continuavam conversando na sala de jantar. Serena estava a poucos metros de distância. Ela nunca percebeu. Naquela noite eu não a culpei. Havia muito barulho. Gente demais. Há muito o que fazer. Terminei o Natal. Limpei a cozinha. Guardei a louça. Todos saíram antes das 9. Então fiquei sozinha na cozinha com uma leve queimadura no antebraço esquerdo. A cicatriz tinha cerca de 5 centímetros de comprimento. Ficou lá por meses. E cada vez que eu via aquilo me lembrava de algo que nunca quis admitir. Eu estava cansado. Não estou doente. Não indefeso. Não está se desfazendo. Estou cansada de ser a resposta automática para todos os encontros familiares. Então, em janeiro, liguei para minha amiga Marguerite. Marguerite e eu nos conhecíamos desde que éramos mães jovens. Nos encontramos numa sala de espera de pediatria anos atrás, ambas exaustas, ambas segurando crianças que choravam por motivos completamente diferentes. Ela possuía uma pequena propriedade à beira do lago Tamarack. Em setembro, ela me ofereceu isso de presente de férias. Aceite, Adene, ela dissera. Saia dessa casa. Você não deve satisfações a ninguém sobre uma sala de jantar. Naquele momento eu ri, mas eu me lembrei das palavras dela. Então eu disse sim. Planejei a viagem com meses de antecedência. Eu partiria antes do Natal. Eu ficaria até o dia 27. Eu caminharia à beira da água. Eu leria. Eu só cozinhava quando tinha vontade. Eu acordaria sem despertador. E o mais importante,
Ninguém precisaria de mim para que o Natal acontecesse. Esse era o plano. Então Serena enviou sua mensagem. Vamos passar o Natal na sua casa. Já contei para todo mundo. 25 pessoas. Me diga o que você está preparando. E de repente eu entendi algo que deveria ter sido óbvio anos antes. Serena nunca tinha ouvido um não de fato. Não por mim. Eu a havia condicionado a esperar um sim. Eu treinei toda a família. Então enviei a resposta de uma letra. L. Significa lago. Significava não. Significa que não estou me explicando antes mesmo de me fazerem uma pergunta. E significava também outra coisa. Finalmente eu ia deixar minha filha experimentar as consequências de fazer planos sem mim. Meu telefone vibrou 4 minutos depois. Mãe, o que você quer dizer? Em seguida, outra mensagem. É Natal. Você sempre comemora o Natal. Então, você pode me ligar quando tiver um tempinho? Estou confuso. Eu não liguei. Eu já estava na rodovia. 20 minutos depois, Philip enviou uma mensagem. Oi, Adene. A Serena mencionou que pode haver um conflito de horários. Espero que esteja tudo bem. Um conflito de horários. Era assim que eles chamavam. Quase ri. Não houve conflito. Simplesmente havia uma mulher que tinha feito um plano diferente. Cheguei ao Lago Tamarack pouco antes do pôr do sol. Marguerite havia deixado uma chave debaixo de um vaso de flores azul na varanda. Dentro havia uma garrafa de vinho, um pão e um bilhete escrito à mão. Sem compromisso algum. Fiquei parada no meio daquela cozinha silenciosa e li aquelas 3 palavras 2 vezes. Então coloquei o bilhete na geladeira. Naquela noite eu fiz sopa. Comi sozinho. E foi uma sensação maravilhosa. Na manhã seguinte liguei para Serena. Ela respondeu imediatamente. Não entendo, disse ela. Eu sei, eu disse a ela. É Natal, mãe. Já contamos para todo mundo. Respirei fundo. Eu sei. Então você simplesmente não vai fazer isso este ano? Eu não vou receber 25 pessoas, Serena. Houve silêncio. Estarei aqui até o dia 27. Se você quiser vir passar alguns dias tranquilos, será bem-vindo. Mas eu não vou realizar o Natal na Clover Street. A voz dela mudou. Serena tem um tom específico que usa quando acredita estar sendo razoável e a outra pessoa está sendo emotiva. Mãe, você tem uma casa que acomoda todo mundo. Não serve confortavelmente para uma pessoa de 25 anos. Fazemos isso há anos. Sim, as pessoas já fizeram planos. Eu entendo. As passagens aéreas estão sendo reservadas. Eu também entendo isso. Este não é o momento para tomar decisões repentinas. Quase sorri. Não tomei essa decisão de repente. Fiz esses planos há meses. Eu disse à família do seu pai em outubro que não estaria disponível. Ninguém me perguntou nada antes de você anunciar a reunião. Você não me perguntou, Serena. Você me enviou instruções. Ela estava em silêncio. Então ela disse a frase que doeu mais do que eu esperava. Não achei que fosse ser um problema. Por que não seria um problema? Perguntei. Eu não estava com raiva. Eu realmente queria saber. Por que você acharia aceitável dizer à sua mãe que 25 pessoas iriam à casa dela e depois perguntar o que ela estava cozinhando? Porque você sempre fez isso. Lá estava. A verdade. Não é crueldade. Não é ódio. Hábito. Eu sempre fiz isso, eu disse. E eu não vou fazer isso este ano. Ela desligou logo em seguida. Não de forma dramática. Serena nunca bate portas nem atira telefones. Ela encerra uma discussão de forma concisa, como se a estivesse arquivando em um arquivo que pretende reabrir mais tarde. Guardei meu celular. Então desci até a água. Eu não estava fugindo. Eu tinha 63 anos de idade. Eu estava saudável. Eu era dono da minha casa. E eu tinha todo o direito de decidir onde queria passar o Natal. Nos primeiros dias no lago descobri algo estranho. Eu não sabia o que fazer com todo esse tempo. Acordei e não havia nada para preparar. Sem lista de compras. Sem cardápio. Nenhuma ligação perguntando se alguém estava trazendo uma criança a mais. Não há cálculo de cadeiras. Não há motivo para passar a noite antes do Natal em pé sobre a pia. Eu caminhava pela manhã. Li livros que carregava comigo há meses. Comi ovos no café da manhã. Às vezes eu comia sopa enlatada no almoço. Certa noite, preparei um jantar decente simplesmente porque quis. Marguerite ligou no meio da semana. Como vão as coisas? Silêncio, eu disse. O silêncio é bom? O silêncio é extraordinário. Ela riu.
Eles estão te ligando. Eu sei. Você está respondendo? Quando me der vontade. Que bom para você, Adene. Então as ligações aumentaram. Serena ligou. Sua tia Priscila ligou. Priscila explicou com delicadeza o quanto o Natal significava para todos. Eu lhe agradeci. Não lhe lembrei que ela havia passado os 4 natais anteriores em outro lugar. Então Geraldi ligou. O nome dele na minha tela me fez sentar na cadeira. Adene, ele disse, o que está acontecendo? Serena disse que você não vai receber a família no Natal. Isso mesmo. Ele fez uma pausa. Parece uma grande mudança. Isso é. Está tudo bem? Estou bem. Em termos de saúde, quero dizer. Estou saudável, Geraldi. Estou numa casa à beira de um lago. Estou lendo. Estou dormindo bem. Simplesmente fiz outros planos. As pessoas ficarão desapontadas. Sim, podem ser. Outro silêncio. Então Geraldi disse algo que eu não esperava. Serena acha que talvez estejamos te dando como garantido. Olhei para a água. Ela não está errada. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele disse, desculpe. Foi mais difícil de ouvir do que qualquer discussão teria sido. Geraldi e eu estávamos divorciados havia 16 anos. Ele nunca se desculpou pelos anos em que carreguei mais peso do que devia. Ele não precisava se explicar agora. Ele simplesmente disse que entendia. Desligamos o telefone. Voltei para o meu livro. Mas a ligação ficou na minha cabeça. Havia outro motivo pelo qual a casa era importante. Eu comprei em 1996, quando Serena tinha 7 anos. Geraldi e eu compramos juntos. Quando nos divorciamos em 2008, comprei a metade da parte dele. Eu paguei a hipoteca sozinho durante 16 anos. Pintei todos os cômodos pelo menos uma vez. Troquei o telhado em 2017 usando o dinheiro que havia economizado durante 3 anos. Plantei a horta no quintal. Serena costumava comer tomates direto do pé enquanto usava botinhas de borracha. A casa era minha. Não porque eu quisesse esconder isso de alguém. Porque eu havia construído minha vida ali. E havia uma coisa que eu tinha feito e que Serena não sabia. 3 meses antes, eu havia me reunido com uma advogada especializada em direito sucessório chamada Carol Huang. Marguerite a havia recomendado. Eu havia começado a pensar seriamente sobre o que aconteceria com a casa depois que eu partisse. Eu tinha 2 netos, Theo e Jun. Theo tinha 7 anos. Junho tinha 4 anos. Eu queria que eles tivessem algo significativo vindo de mim. Não se trata de uma briga familiar. Não se trata de uma confusão jurídica. Não uma casa que se tornou motivo para as pessoas pararem de se falar. Após várias reuniões e muita papelada, coloquei a casa em um fundo fiduciário em benefício deles. Meu direito de morar lá e tomar decisões sobre a propriedade durante minha vida permaneceu protegido. O acordo dizia respeito aos meus netos e ao planejamento responsável para o futuro. Não era uma arma contra Serena. Mas estaria mentindo se dissesse que não há algo reconfortante em saber que minha casa eventualmente iria para os meus filhos, em vez de se tornar mais uma fonte de expectativas familiares. Contei apenas para Carol e Marguerite. Eu não contei para Serena. Não porque eu quisesse puni-la. Porque finalmente aprendi que nem todas as decisões que eu tomava exigiam uma reunião de família. 2 semanas após minha chegada ao lago, Serena apareceu de carro. Ela não perguntou primeiro. Ela mandou uma mensagem logo cedo naquela manhã. Eu vou hoje. Acho que precisamos conversar pessoalmente. Ao meio-dia, ela já estava parada à porta. Ela parecia exausta. Seus cabelos estavam presos para trás. Ela não tinha dormido bem. Eu fiz café. Sentamo-nos à mesa da cozinha. Durante alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Então Serena olhou para mim. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu esperei. Serena não pede desculpas levianamente. Isso lhe custa alguma coisa. Eu não deveria ter te enviado a lista. Eu devia ter ligado. E quando você disse não, eu deveria ter parado. Eu não devia ter ligado para o papai. Eu não deveria ter envolvido a Priscila nisso. Eu fiquei constrangido. Eu já tinha contado para todo mundo. Eu não queria admitir que tinha cometido um erro. Então continuei insistindo. Eu lhe fiz uma pergunta. Por que você achou que podia anunciar o Natal na minha casa sem me consultar? Ela olhou para sua xícara de café. Porque você sempre diz sim. Repeti isso baixinho. Porque eu sempre digo sim. Ela assentiu com a cabeça. Acho que você não entendeu o que isso significou, eu disse. Eu disse sim porque te amo. Eu disse sim porque amo esta família.
E por muito tempo ser necessária me fez sentir importante. Mas não são a mesma coisa. Ela olhou para o meu braço. Levantei a manga. A cicatriz ainda era visível. No Natal passado eu me queimei ali mesmo. Você estava a poucos metros de distância. Você nunca viu isso. Ela ficou olhando fixamente para a cicatriz. Eu não estou doente, Serena. Eu não estou morrendo. Não estou pedindo a ninguém que cuide de mim. Estou simplesmente cansado. E finalmente me perguntei o que eu queria. O que você queria? Olhei pela janela para o lago. Um Natal tranquilo. Uma caminhada pela manhã. Um livro à tarde. Minha própria cozinha. Meus próprios pratos. E ninguém precisará de nada de mim por alguns dias. Serena não disse nada. Pude perceber que a ficha estava caindo aos poucos. Não exatamente culpa. Algo mais profundo. Aquele momento em que você olha para um cômodo familiar e de repente percebe que nunca reparou em quem o havia limpado. Philip acha que eu tenho te tratado como um funcionário, disse ela. Quase sorri. Eu sempre gostei do Philip. Ele é mais inteligente do que eu imagino. Nós dois rimos. Depois conversamos por 3 horas. Na verdade, não tem nada a ver com o Natal. Aproximadamente nos 31 anos em torno do Natal. Sobre minha mãe. Sobre a infância de Serena. Sobre todas as coisas que fiz por amor a essas pessoas. E como o amor pode facilmente se tornar